Bom, então assim, né? A gente sempre pensa, quem trabalha no SAMU salva vida, quem tá mais na linha de frente, no pronto-socorro, mas nós, né, que trabalhamos no centro cirúrgico, a gente também salva vidas. Em qualquer lugar da área da saúde, se a gente presta uma assistência de qualidade, se a gente faz, né, tudo de forma correta e segura, a gente também está ajudando a salvar vidas, tá? Então, a gente, centro cirúrgico, também salva. Então, cirurgias seguras, elas salvam vidas. Eu já vou mostrar para vocês a taxa, né, de mortalidade, das complicações que acontecem, e a gente já aprendeu ontem, né, que muitas das complicações, elas são evitáveis por meio das nossas ações e do nosso cuidado. Então, para iniciar a aula, eu quero, né, falar do avião. Não sei se todo mundo da sala já andou de avião, algumas pessoas já devem ter andado. Eu já andei de avião, não gosto, né? Mas o avião, ele é algo que precisa ser muito seguro. Ele não admite nenhum tipo de erro, né? Então, se a portinha lá, sei lá, do combustível não fechar, esse avião não sai, né, do chão. Porque a partir do momento que ele está no céu, ele corre um grande risco, né? E ele não pode apresentar nenhuma falha. Então, um avião é algo assim que precisa ter uma segurança muito grande. E antes desse avião decolar, é feito um checklist imenso para checar se todos os itens, né, se todas as funções, as portas, tudo, né, as turbinas estão funcionando. Então, é um checklist bem grande e isso vai garantir a segurança dos passageiros que entram dentro desse avião para viajar, que eles consigam chegar no seu destino, né? Então, a cabine, né, de controle do piloto, ela é muito grande, né? Cheia de botões, de detalhes, ele tem que cuidar de vários parâmetros ali do avião, né? De altura, velocidade, não sei mais o que, né? Que não é nossa área, mas assim, são vários controles, né? E esse piloto tem que estar preparado para dirigir, né? Comandar esse avião, né? Sem erros. Se qualquer item não for observado ou se algo passar despercebido, esse avião pode simplesmente, né, cair, explodir, né, bater com outro se ele não controlar, né, o local correto que ele está. Então pode acontecer um acidente. Né? Então por isso não se admite erros com os aviões. E mesmo assim, tendo toda uma lista, né, de segurança para checar, ainda acontecem alguns acidentes, né, de avião que a gente percebe, né, que é quando ocorre alguma falha em algum dos lugares que isso acontece. E a cirurgia é a mesma coisa que o avião, né? Inclusive, a cirurgia segura, ela surgiu, né, da ideia do avião, então eles ficaram sabendo que o avião fazia isso e pensaram, bom, a cirurgia também é perigosa, cirurgia, a partir do momento que o paciente decola, né, a hora que ele entrou na sala de cirurgia, que foi anestesiado, a gente também precisa ter um bom controle, né, desse paciente para que as complicações não aconteçam. Porque, igual no avião tem vidas, né? Uma pessoa que vai fazer cirurgia também tem a vida dela que ela não quer perder. Então, embasado nisso, surgiu o checklist da cirurgia segura. Então, antes de começar a cirurgia, há um momento de pausa, né? Em que os profissionais de saúde checam todas as questões sobre a segurança do paciente, para justamente evitar, né, a ocorrência de erro e de complicação. Bom, então, quantas cirurgias acontecem no ano? Então, em média, até 281 milhões de cirurgias por ano. Então, é muita coisa, muita gente coopera, se for pensar, né, dá vários aviões, entendeu? Então, por isso que realmente precisa ser seguro. E acaba sendo uma operação a cada 25 pessoas. Então, dentro da sala de vocês, pelo menos uma pessoa já operou ou vai ainda operar. E a gente sabe que acaba sendo muito mais do que isso. E qual que é a taxa de ter uma complicação durante uma cirurgia? Pode ser de 3 até 16%. Essa complicação não é só infecção do sítio cirúrgico. Pode esquecer uma compressa dentro do paciente, pode ser uma reação alérgica à anestesia, um medicamento administrado errado, né? Então, são várias complicações que podem acontecer. E por que uns são 3 e outros 16? Depende do protocolo que o centro cirúrgico segue, o país, se tem equipamento, material, medicamento, né, em número suficiente, se é de qualidade. Então, isso que vai alterar de um país para o outro, e de um hospital até para o outro.
A mortalidade das cirurgias, ela é baixíssima, né? Então, a cada 100 pacientes, metade morre ou quase um morre, né? Então, ela é baixa. É baixa, mas a gente não quer que aconteça com a gente, nem com ninguém da nossa família. Né? Então, a taxa de mortalidade gira em torno de 0,4%, 0,8%. Então, não chega nem a 1%. E a metade de todos esses eventos adversos, né, complicações, erros, podem ser diminuídos pela metade, porque eles são preveníveis, certo? Então, por isso que a gente vai ter essa aula de hoje, né, para saber como que eu faço para evitar erro durante a cirurgia. Tem 7 milhões de complicações por ano, né? Quando a gente fala em taxa, parece pouco, né? 16%, mas quando coloca em número é muito grande. Então, 7 milhões de complicações e 1 milhão de óbitos. Nem sempre esse óbito vai ser na mesa cirúrgica, tá? Mas principalmente acontece no pós-operatório. Em 2004, teve uma aliança mundial, né, de todos os países, voltado para a segurança do paciente, porque estava percebendo que estava acontecendo muito erro, né, por falta de segurança mesmo, por falta de cuidado. Aí eles colocaram o primeiro desafio global, que foi de 2005 até 2006, relacionado às IRAs, que são as infecções relacionadas à assistência à saúde. E o segundo desafio global, que surgiu em 2007 até 2008, é sobre a cirurgia segura, que é do que a gente vai estar falando hoje, né? Então, o objetivo da Aliança Mundial foi despertar a consciência mesmo dos profissionais para ter o comprometimento com essa segurança. E da cirurgia segura, as principais metas são evitar a infecção do sítio cirúrgico, ter uma anestesia segura, uma equipe cirúrgica segura e ter indicadores da assistência cirúrgica. O que é indicador? Saber a taxa de infecção do sítio cirúrgico, saber a taxa de mortalidade, né, saber a taxa, sei lá, de cancelamento de cirurgia, enfim. Ter esses indicadores para que cada centro cirúrgico consiga, né, melhorar as suas taxas e a sua assistência. Então, a grande meta desse desafio, né, de cirurgias seguras salvam vidas, é melhorar a assistência da cirurgia e da anestesia por meio de um conjunto de padrão de segurança. Então, tanto aqui, né, no Paraná, em São Paulo, nos Estados Unidos, existe um checklist igual praticamente, né? Pode mudar uma coisa ou outra, mas tem um padrão que a gente precisa seguir. Tem o tempo certo de fazer, tem o profissional certo para consultar, as perguntas são as mesmas, né? São bem parecidas. Então, em todo o cenário do mundo, né, foi estabelecido esse padrão para que todo mundo faça o cuidado de forma igual. Então, dentre todas as complicações, né, anestésicas, retenção de compressa ou pinça dentro do paciente, a mais comum é a infecção do sítio cirúrgico, que a gente já discutiu bastante, né, sobre isso ontem. E o que leva a ter complicação ou falta de segurança no setor cirúrgico? Às vezes, a infraestrutura mesmo, tipo o prédio, as salas, as portas, são inadequadas. Às vezes não tem equipamento em número suficiente ou falta suprimento, então é bem comum, não tem oxímetro para todo mundo, nossa, carrinho de anestesia só tem 2, aí tem que ficar revisando, enfim, então às vezes falta mesmo, tá? A qualidade dos medicamentos que são utilizados, falha na administração desse centro cirúrgico, do hospital, falha no controle da infecção, às vezes não existe aquela vigilância, né, que a pessoa fica ligando, né, tendo esse contato para saber se houve infecção. A falta de capacitação e treinamento dos funcionários, né, quando a gente vai implementar esse checklist da cirurgia segura, precisa ter muito treinamento, muita capacitação, e para qualquer outra coisa. Vou ensinar um funcionário a fazer uma degermação, preciso ensinar, né? Então, ninguém aprende sozinho, né? A gente precisa sempre dessa comunicação. Às vezes falta dinheiro, não tem um financiamento, e a complexidade do procedimento também pode acontecer isso, né? Então, uma cirurgia de coração é muito mais complexa do que uma cirurgia ortopédica, né? Então, dependendo disso, também pode acontecer. E falta de orientação para a equipe cirúrgica. Então, são algumas causas. Então, quando a gente pensa em cirurgia segura, a gente tem que resolver esses problemas, né? Então, eu tenho que ter equipamento bom, tenho que ter suprimento, a minha equipe tem que estar capacitada, né? Então, todos esses elementos precisam estar ok, né? Para que a gente tenha uma cirurgia segura. Então, existe algo que chama pausa cirúrgica, que é o momento que a gente faz o checklist, né, dentro da sala de operação, na presença de todos os profissionais e do paciente.
Então, o paciente já está deitado na mesa, os profissionais ficam em volta e é preciso parar, porque senão o anestesista faz uma coisa, o cirurgião outra, o circulante outra. Não, todo mundo para, fala assim, doutor, agora vamos fazer o checklist? Vamos. E quem conduz esse checklist é o enfermeiro, ou faz a pausa e confirma vários dados com vários profissionais. Então, essa pausa ela é muito rápida, ela dura menos de 1 minuto para confirmar várias coisas desse paciente. É feita com a equipe toda, não dá para fazer só com o paciente ou só com o anestesista, então todo mundo tem que estar na sala. E daí existe uma lista de verificação onde os dados são checados. Então, né, para vocês verem a foto, é dessa forma que acontece. Né, paciente ali deitado, ainda acordado, que é antes da anestesia, né, o primeiro momento, e todo mundo vai fazer essa verificação. Ali a gente vai checar se o paciente tem alergia, se o paciente tomou uma medicação pré-anestésica, qual que é o nome desse paciente, o local que ele vai operar, né, o lado, se é do lado direito, esquerdo, então a gente confirma tudo com ele para não ter erro. Existe também, em alguns hospitais, esse quadro, né, que ele apaga e a gente consegue preencher, como se fosse um quadro mesmo de sala, com todos os dados do paciente, né? Então, aqui fica muito fácil, eu acho bem legal preencher, porque daí qualquer membro da equipe, durante a cirurgia, surgiu uma dúvida, olha ali no quadro. E também fica algo bastante visível, né, para toda a equipe. Então, dá para ver que está sendo feito, que a cirurgia está segura, então a gente consegue ter um controle maior. O que tem nesse quadro? Nome do paciente, data de nascimento, grupo sanguíneo, caso ele precisa receber um sangue, o cirurgião, procedimento. Aqui do ladinho tem a lateralidade, pode parecer, precisa pôr o lado? Precisa. O que acontece de cirurgia do lado errado, né, não é brincadeira. E daí tem 3 momentos em que essa pausa é feita. Na pré-indução, então antes da anestesia, antes da incisão cirúrgica e após a cirurgia. Então, veja, tem aqui nem 10 itens que são perguntados, tá? No final eu vou mostrar ele bem completo para vocês. Cada hospital acaba fazendo de um jeito, então nem sempre aqui vão ter todos os itens, né? Mas no prontuário do paciente vai ter. Então, pré, trans e pós-operatório. Para ser segura essa cirurgia, tem que ter cuidado nesses 3 momentos. No pré-operatório, o paciente tem que assinar o termo de consentimento. O paciente coloca uma pulseira, né, para fazer a identificação do nome correto, confirmar o local que vai operar e o lado, e verificar, né, os equipamentos, materiais, medicamentos. A equipe cirúrgica prepara a sala para esse paciente. Então, tem que estar tudo lá, não pode estar nada faltando. No transoperatório, tem que utilizar o antibiótico, manter esse paciente monitorizado o tempo todo, né? Deixar os exames disponíveis para caso, né, os profissionais precisam ver, trabalhar em equipe, a técnica cirúrgica tem que ser boa e ter uma boa comunicação entre todos. E no pós-operatório, tem que fazer um planejamento dessa assistência, né? Então, de acordo com o tipo de cirurgia, anestesia, tem que prescrever cuidado para ele no pós, levar em consideração todos os eventos transoperatórios, então se ele teve uma perda sanguínea muito grande, teve uma reação alérgica, então tudo isso tem que ser considerado, manter esse paciente monitorizado, né, e as pessoas que cuidam desse paciente têm que estar bem treinadas e a gente ter recurso suficiente, né, ter monitor, soro, gás, né, todo o material que for necessário. Então, para a gente atingir essa segurança, tem 10 objetivos, né? Os 10 passos para a gente alcançar a cirurgia segura. Tá? Eu vou falando um por um para vocês. Então, são os 10 objetivos da cirurgia segura. Não adianta fazer um e não fazer o outro, né? Então, todos devem ser feitos. Então, o primeiro objetivo é: a equipe operará o paciente certo e o local certo. Né? Começamos pelo básico. Então, acontece bastante de errar o paciente ou errar o local. Como que erra o paciente? Tem 2 Marias Josés que vão operar. Então, tá bom. Então, a gente precisa ver qual que vai para cada sala operatória. Aí chega 2 João Alberto para operar. Mas um vai operar a cabeça, o outro o coração. E se a gente trocar o paciente, ele é anestesiado, ninguém pergunta, opera o paciente errado, tá? Isso acontece 1 a cada 50 mil, 100 mil pacientes. Principalmente acontece em cirurgia ortopédica, né, porque nós temos 2 braços e 2 pernas. E a cirurgia que mais faz no braço e perna é a ortopédica, né, então é muito comum errar o lado. Então, para evitar isso, é preciso marcar o local da cirurgia.
né? Então, como que marca? Faz um X. Então, se eu vou operar a perna direita, né, o enfermeiro, o médico, ele vai lá e marca um X na minha perna, para que realmente não tenha erro. Confirmar o nome do paciente corretamente, perguntar qual o procedimento que ele vai fazer, qual é o lado que ele vai operar, e a pausa cirúrgica também serve para isso. Se ele estiver deitado na mesa de cirurgia, todo mundo vai perguntar, vai operar a perna direita. Aí o paciente fala, não, é a esquerda. Então, ainda há tempo de se retratar. E se tiver as imagens de raio-x, é preciso colocar essas imagens na sala, né, que isso também ajuda a confirmar que vai operar o lado correto. Então, o paciente marca a perna no pré-operatório, ele chega no centro cirúrgico já com o X, né, pode ser no olho que vai operar, no braço, o lado da barriga, tanto faz. E deixar os raios-x sempre expostos, que isso ajuda bastante. Então, esse é o objetivo número 1. O objetivo número 2 é impedir o erro, né, na administração de anestésico. Então, né, de jeito nenhum isso pode acontecer. Mas, a cada 56 mil pacientes, um acaba morrendo, né, durante a anestesia. Então, vocês veem que é baixo, mas acontece. E as principais causas, né, de morte anestésica é problema ou na via aérea, o paciente para de respirar, tem obstrução, ou pela perda sanguínea muito grande que faz hipovolemia. Então, não consegue, né, manter o volume normal de sangue, e a pressão sanguínea também acaba ficando bastante baixa. Então, o que eu posso fazer, né, o que o anestesista faz para evitar esse erro? Sempre monitorizar o paciente com tudo que tem direito, que a gente já viu, né, em aulas passadas. O anestesista tem que ser muito capacitado, tá, em sua condição mental, né, na idade adequada ali, que ele consiga enxergar e manipular o paciente. Todos os aparelhos de anestesia e monitorização têm que estar funcionando. Tem que ter à disposição dos anestésicos, né, corretos para utilizar. E além disso, não vou entrar em detalhe com vocês, mas só para vocês saberem que existe um checklist voltado para anestesia, né? E cada hospital também pode fazer o seu, em que o anestesista vai verificar, né? Se esse paciente é fácil de entubar, se tem risco de aspiração, ele tem alergia, se os exames estavam normais ou não. E aqui do lado direito, se existe todos os equipamentos que são necessários, tanto para via aérea, respiração, questão de droga, monitorização. Então, antes de cada cirurgia, é importante marcar um xizinho nesses itens, aí a gente sabe que tudo tá ok e funcionante, tá? O objetivo 3, a equipe vai reconhecer e vai estar efetivamente preparada caso o paciente perca a via aérea ou a função respiratória. Como eu comentei antes, pacientes morrem por perda da via aérea. Então, como que a gente faz para evitar isso? A gente sabe que quanto mais anestésico é aplicado, né, a função respiratória vai diminuindo. Às vezes, é só um fentanil, que é um opioide. Não é para diminuir a função respiratória, mas acaba atingindo. Né? Faz um propofol, que é hipnótico, mas também atinge a função respiratória. Então, por isso, a equipe toda tem que estar preparada. Tá, então, quais são os cuidados? Então, evitar falha na avaliação. Lembra que eu mostrei para vocês que tem avaliação de Mallampati, né, para ver se o paciente é de intubação difícil ou não. Tem toda uma medição aqui do mento, né, para ver se o pescoço é comprido e é fácil de intubar. Então, tem que ser analisado de forma correta. Não deixar que esse paciente vá à hipóxia, então, sempre controlar a saturação de oxigênio, ofertar oxigênio para ele. Impedir o trauma na hora da intubação. Às vezes, o que é esse trauma? Vai intubar, quebra um dente do paciente, o dente cai, vai obstruir vias aéreas. Tá preparado com todo o equipamento normal, ter a prática, né, a técnica para fazer isso. Então, o anestesista tem que saber intubar, né? O enfermeiro tem que saber colocar máscara, segurar a máscara e ventilar esse paciente, pelo menos. Confirmar o local da intubação, né? Então, quando intuba, tem que ver se os 2 pulmões estão recebendo o ar. A gente faz isso com o estetoscópio, né? Fazendo uma ausculta. Então, só para lembrar vocês, né? A gente tem aqui o ambu com a máscara, que tem que estar disponível na sala operatória. Esse é o tubo endotraqueal, então tem que checar se o cuff está funcionando, né? Para depois a gente não ter falha. Essa daqui é uma cânula que a gente não é um tubo, tá? Mas é a máscara faríngea, que a gente fala, que coloca até na faringe e o paciente consegue respirar, e o enfermeiro pode passar se ele tiver treinamento para isso, né? Então, olha como é que fica a máscara laríngea. Tem também um broncoscópio, em algumas situações que é bem difícil entubar o paciente, precisa utilizar o broncoscópio para enxergar a traqueia, para conseguir passar o tubo, tá? Como mostra na foto aqui do lado direito.
Então, tudo isso tem que estar preparado, sem falar da rede, né, de oxigênio que o paciente precisa. Vamos ver quem está entrando aqui, Natália. Tá, então é dessa forma, né, que a gente garante aí que esse paciente tenha uma assistência ventilatória boa. Outra complicação que acontece, e até por isso que o paciente fica em jejum, é a aspiração, né, a broncoaspiração. Então, quanto que isso acontece? Em até 3 pacientes a cada 10 mil cirurgias, quando são eletivas, né, nas cirurgias marcadas, e esse número sobe para 11 quando a cirurgia de emergência. Porque o paciente em cirurgia de emergência, a gente não sabe se ele fez jejum ou ele acabou de comer e sofreu um acidente. Então, o risco dele vomitar e ir para o pulmão, né, fazer a broncoaspiração, é muito maior, tá? Então, o que que ajuda, né? Quais são os fatores que influenciam para acontecer a broncoaspiração? Paciente de cirurgia de emergência, que não está em jejum, paciente obeso, né, porque toda aquela gordura abdominal, ela acaba apertando mesmo, né, o estômago. Uma via aérea difícil de entubar. Quando faz Trendelenburg, que a cabeça do paciente fica, né, voltada mais para baixo. Pacientes grávidas também por essa compressão. E cirurgia gástrica anterior. Então, fez redução de estômago. Esse paciente tem mais chance de broncoaspirar, né, porque o estômago dele é um pouco menor. E para evitar isso, a gente faz a pressão cricoide, né, na hora da intubação, o anestesista pede para fazer essa pressão, para evitar. Fazendo essa pressão, a gente consegue, né, fechar o esôfago, então não vai voltar o conteúdo gástrico que tiver ali, ok? Objetivo número 4. A equipe deve reconhecer quando o paciente estiver perdendo sangue ou tiver risco de grandes hemorragias. Então, quando o paciente perde muito sangue e ele desidrata, ele fica com baixo volume sanguíneo, né? Na cirurgia é mais pela perda sanguínea, tá? Apesar que a desidratação, ela pode vir pela falta do paciente beber água, né? Ele ficou um tempo em jejum, então ele também pode estar desidratado. Mas como ele recebe soro pela veia, né? Essa questão geralmente é resolvida. Mas tem muita perca sanguínea durante a cirurgia. E isso faz o volume cair, a pressão arterial também acaba caindo, tá? Então, para a gente fazer o manejo, né, dessa perda sanguínea, essa hipovolemia, primeira coisa, o paciente deve ter um acesso venoso adequado, pelo menos com a Bocati 20, né, numa veia bem boa. Tem que ter soro fisiológico, soro glicosado, ringer lactato, né, e sangue, né, os hemoderivados se precisar. É preciso coletar o sangue desse paciente, fazer o pedido, né, da reserva das bolsas de sangue, caso ele venha precisar. Junto a isso, verificar sempre frequência cardíaca, pressão arterial, né, e o pulso desse paciente para ver se está cheio, né, se é um pulso mais fino, e avaliar qualquer déficit que ele tenha na coagulação lá no pré-operatório dos exames. Né, o paciente que está com a coagulação, né, menor do que a desejada não pode ir para uma cirurgia, né, vai ter uma perda sanguínea muito grande, ele pode vir até a óbito por conta disso. Ok? Então, esses são os cuidados para o paciente, né, que tem risco de perda sanguínea. E ela pode ser classificada em 4 classes. Classe 1, 2, 3 e 4. A 1 é menos grave e a classe 4 é a mais grave. Não vou falar tudo isso para vocês, mas só para vocês saberem, né? O quanto de sangue que essa pessoa perde. Então, até 750 ml é aceitável, né? Até de 750 a 1,5 litro é uma classe 2. Essas duas classes é só administrar soro fisiológico para repor esse volume que tá bom. Agora, classe 3 e 4, né, que chega até 2 litros de sangue, aí já tem que administrar os hemoderivados mesmo. Então, é isso que a gente não, mas o anestesista, ele verifica, né, o quanto que perdeu para saber se tem que colocar sangue ou não. E como que eu vejo isso, professora, na cirurgia? Então, existe uma forma de pesar as compressas, que daí a gente tem uma ideia de quanto de sangue esse paciente perdeu. As compressas são utilizadas, né, para secar o sangue, a gente não deixa o paciente com um monte de sangue, sempre é secado com a compressa, e a gente vai descartando no hamper. Aí, quando a gente vê que a perda sanguínea está sendo muito grande, a gente começa a separar essas compressas e até pesar se necessário, né? Mas às vezes também pela quantidade a gente já consegue ter uma noção. A pressão do paciente conta, a frequência cardíaca conta pra gente também sobre essa perda, tá? Então, por exemplo, olha só, em classe 1, classe 2, a frequência cardíaca ela fica em torno de 100, né? Enquanto na classe 3 ou 4,
o que acontece? O coração, ele pensa assim, nossa, o volume tá pouco, tenho que aumentar minha frequência cardíaca, né? Então, a frequência cardíaca chega a 120, 140, pode até aumentar, né? Numa tentativa ali do coração suprir essa falta de sangue. Né? Sem falar que o paciente também pode diminuir a questão urinária, né? Então, a gente tem outros sinais que é possível verificar a quantidade de sangue que está perdendo. Objetivo número 5. A equipe deve evitar, né, a reação adversa ou erro, né, de administração de droga para o paciente. Então, essas reações adversas que acontecem na anestesia pode ser tanto alérgica, efeito colateral de algum medicamento, ou então a superdosagem ou uma dosagem abaixo do normal. Aqui na cirurgia, não tem problema usar abaixo do normal. Tem. Se coloca o fentanil bem pouquinho, o paciente vai sentir dor, né? Então não pode usar a dose errada. E as reações anafiláticas, né, as reações alérgicas à anestesia, acontecem 1 a cada 10 mil, 20 mil casos. Quais são os sinais principais, né, de uma reação anafilática? A perda de consciência, que nem sempre vai ser observada, porque o paciente está anestesiado. O paciente começa a ficar todo edemaciado e vermelho, tá? E pode ter edema de língua e edema de glote. Então, a via aérea do paciente pode fechar e ele até parar de respirar. Mas o sinal mais comum que a gente vê é o paciente com urticária mesmo. Fica todo vermelhado, começa a empipocar tudo, principalmente em região de face e de tórax. Os erros na administração, né, de anestésicos pode causar morte até 1/4 das pessoas, até 24% aproximadamente. Então, né, não pode errar. E quais são os erros mais comuns nessa administração? A omissão de droga, quando a droga não é aplicada. Eu precisava ter feito um relaxante muscular e não fiz. Precisava ter feito um opioide e não fiz. A repetição, então fez uma vez, esqueceu o que fez e aplica novamente, então o paciente recebe dose dupla. A substituição, né, em vez de usar o medicamento, usa o outro, que era o errado. A dose ou a taxa incorreta, lembra que eu falei que a dose do medicamento, ela é calculada de acordo com o peso, né? Então, se ele fizer um cálculo errado, nem que seja ali na calculadora, 1 para lá já faz 10 vezes a mais, né, a quantidade daquela droga. A administração pela via incorreta, né, era para colocar a intramuscular, pronto, fez no endovenosa, matou o paciente. E errar o paciente também, tá? Então, esses são os principais erros. E para evitar isso, né, é importante conhecer bem esse paciente para ver se ele já não tem uma história de alergia, ter uma boa comunicação com a equipe e identificar esses medicamentos. O que acontece é que, né, o anestesista pega os psicotrópicos, aspira em várias seringas, deixa lá em cima, só o propofol é branco, o resto é tudo transparente, e na hora de aplicar pode ocorrer esse erro, né? Então, essa falta de identificação. Então, existem alguns adesivos mesmo com o nome dos medicamentos, que depois que você puxar na seringa, você coloca ele em cima da seringa. Então, daí não tem nem perigo de errar, e ele tem cores diferentes também, né? Geralmente vem todo enroladinho assim nessas bobinas. E também uma outra forma, né, de não ter erro de medicamento é ter eles organizados por nome dentro da caixinha. Então, geralmente, as caixinhas de psicotrópico, eles vêm tudo bagunçado, né? E aqui não. Você quer usar o Nubain, tá bem identificado que é o Nubain, e mesmo assim você tem que confirmar se esse é o Nubain, né? Porque alguns vocês podem ver, olha só, o frasquinho é muito parecido, tudo transparente. Tem 5 frasquinhos que são marrons, tem 3 que tem a tampinha azul, então é muito fácil acabar confundindo e errando. O objetivo número 6. A equipe usará de maneira sistemática métodos conhecidos para minimizar o risco de infecção. Vocês já sabem o que devem fazer, né, para evitar a infecção no sítio cirúrgico, mas elas contribuem em torno de até 15% de todas as IRAs, né? Então, dentre pneumonia, infecção do trato urinário e do acesso central, 15% é a infecção do sítio cirúrgico. Isso aumenta 2 vezes mais o risco de óbito, 2 vezes mais a chance do paciente para UTI e 5 vezes mais a chance de ser reinternado no hospital. Né? Esse paciente vai embora, nossa, se ele tiver uma infecção, né, provavelmente ele vai ser internado novamente.
Sobre a infecção, como a gente teve uma aula inteira, né, ontem sobre isso, eu não vou retomar os cuidados, tá? Porque a gente já discutiu ontem sobre isso, mas se alguém tiver dúvida, é só perguntar. O objetivo de número 7 é impedir que fique compressa ou instrumental dentro do corpo do paciente, né? Isso tem acontecido bastante, a gente sabe, né? E existem vários cuidados para evitar que isso aconteça. Então, pode ficar compressa ou instrumentais, né? Ou agulhas lá dentro, tudo que for muito pequeno, dependendo do tamanho da cavidade que vai operar, pode ficar retido. E se ficar retido, provavelmente o paciente vai ter uma infecção, vai ter que reoperar, né, para tirar o que ficou lá dentro. Pode acontecer a perfuração intestinal, no caso, se ficar pinça ou um objeto pérfuro cortante. Pode causar uma fístula ou obstrução e até levar o paciente a óbito, né? Então, isso realmente pode acontecer. E qual cirurgia que isso acontece mais? Quando é uma cirurgia de emergência, né? Às vezes não deu tempo de contar as compressas, os instrumentais. Quando o paciente é obeso, né, que tem grande índice de massa corpórea, então fica mais difícil do que o paciente bem magrinho, é fácil de fazer uma revisão, né, checar se não ficou algo dentro, do que um paciente bastante obeso. E quando precisa mudar o tipo de cirurgia no meio dela. Então, tá tendo uma cirurgia por vídeo do apêndice. Nossa, começou a sangrar, precisa abrir. Aí tem a mudança da cirurgia por vídeo para aberta. E nessa mudança, né, bem conturbada, então por isso pode acontecer, né, de não ter essa contagem rigorosa. Então, essa retenção de compressas instrumentais acontece um caso a cada 5.000 até 19.000 pacientes. Então, comparando com os outros, né, aqui acontece muito mais do que uma reação anafilática, do que uma morte e outras complicações. Então, é super comum. Já trabalhei em hospitais, já vi várias vezes, e acho que até acontece muito mais do que isso, né, porque quando acontece, geralmente isso é bastante camuflado, escondido. Né, o cirurgião fala, vou reoperar o paciente porque tá com infecção. Aí a hora que você vai ver, saiu uma compressa que estava retida lá dentro, tá? E o que tem que ser feito, então, para evitar que fique algo dentro do paciente? Contar. Né? Então, é matemática mesmo. Então, eu vou contar quantas pinças tem, quantas agulhas eu abri, quantas compressas pequenas e quantas compressas grandes e quantas gases, né? Que são os objetos que mais ficam lá dentro. Conta no começo da cirurgia, antes de abrir o paciente, e antes de fechar, faz a checagem contando tudo de novo. Professora, tem 200 pinças. Então conta, né? Conta as 200, porque é melhor do que ficar dentro do corpo dele. Essa contagem, principalmente de gás, compressa, agulha, é feita por duas pessoas, que é o instrumentador e o circulante. O cirurgião não tem tempo para parar junto com você e contar. O anestesista muito menos. Então é o circulante, ou seja, fica na mão da enfermagem. E eu percebo que o cirurgião acredita muito no que a enfermagem fala, obviamente, né? Fala assim, ele pergunta, as compressas estão ok? Aí a gente conta e fala, sim, né? Bateu a contagem. Mas ele não viu com os olhos dele. Então, é bastante confiança e é um trabalho em equipe, né? Por conta disso. Essa contagem deve ser documentada. Então, no prontuário do paciente, tem que estar escrito que 10 compressas grandes foram abertas e 20 gases, né? E que no final foi realizada a contagem pelo fulano e pelo ciclano, né? E a checagem estava ok. Então, isso tem que estar registrado. Porque se o paciente acontece alguma coisa, dá uma infecção, ele vai processar falando que tem alguma coisa dentro dele, né? E a gente consegue essa certificação. Antes de fechar, além da contagem, né, enquanto a gente conta, o cirurgião faz revisão. O que é fazer revisão? Ele olha lá dentro, vamos imaginar que está sendo na barriga a cirurgia. Então, ele passa os órgãos para lá, para cá, levanta um, levanta outro, para realmente verificar se não ficou nada lá dentro. Ele lava com soro, vai secando com a compressa, né, para o sangue não atrapalhar essa visualização. Porque como que uma compressa fica lá dentro? Quando sangra bastante, coloca a compressa para secar, a compressa fica toda umedecida e vermelha, o ambiente lá dentro já está vermelho e cheio de sangue, não vê que a compressa ficou. Caso não bata a contagem de instrumental ou compressa, é importante fazer um raio-x do local. Tem um raio-x que entra lá na sala operatória e faz, porque geralmente essas compressas ela vem, né, com material que é identificado no raio-x. Então aí a gente consegue achar a compressa que estava perdida, ok? O objetivo número 8, a equipe manterá seguro e identificará todos os espécimes cirúrgicos. O que é espécime? Quando tira uma parte de um órgão que vai
para o laboratório para fazer exame. E acontece muito de dar erro, né? Perder, por exemplo, esses espécimes. Então, a cada 1000, uns 4 aí são perdidos ou tem algum erro de identificação. Então, a equipe tem que confirmar todos os dados desse espécime. Quem que tira o pedacinho lá da mama? É o cirurgião. Ele coloca onde? Na mesa do instrumentador. Aí o instrumentador avisa o circulante. Olha, coloca esse para mandar para análise. Aí o instrumentador pega, coloca no potinho, coloca o formal e precisa identificar. O que tem que ter nessa identificação? Nome do paciente, data de nascimento, para a gente não ter erro, né, de um paciente com o outro. O nome daquele espécime, então, é mama esquerda, né, ou outro nome que possa ter, é apêndice, vesícula biliar, enfim. A data que foi realizado o procedimento e qual cirurgião, a localização, então foi do lado direito, do lado esquerdo, e confirmar verbalmente com o cirurgião. Doutor, como que vai ser o nome, né, desse fragmento que o senhor tirou? Vai ser assim, assim, assado, que às vezes tem uns nomes bem difíceis, tá? Bem específicos, por isso que eu nem consegui lembrar. E confirmar para qual laboratório vai enviar, né? Confirma se coloca formal ou não, mas geralmente coloca. Então, aí ele pode ser encaminhado, tá? E o que acontece, gente? Acontece que perde, eu não sei como, né? Porque depois que sai da sala operatória, a gente leva no local que ficam todos, né? De todas as cirurgias, e o laboratório, que geralmente é fora do hospital, ele vem buscar. Às vezes mais de um laboratório vem buscar, tem 3 diferentes, né? Dependendo qual médico prefere ou o tipo de exame que faz. Aí eles vêm buscar, daí a gente fornece para eles, né? Os potinhos lá com os espécimes. E pode ter erro, às vezes fala sumiu. Ele liga lá no laboratório, não veio, doutor. Aí liga no hospital, não, foi, a gente encaminhou e parece que se perde no universo. Igual as meias, né, por exemplo. Então, como evitar esse tipo de erro? Além de identificar corretamente, é importante ter um caderninho mesmo e fazer as pessoas assinarem. Então, eu que protocolei, eu que coloquei na caixinha e levei lá na sala, eu escrevo o meu nome, e quando a pessoa do laboratório vier buscar, você faz ela assinar também, escrever o nome dela, pôr a data, o dia, né? Porque isso dá uma segurança maior pra gente, de que realmente a gente entregou e a gente tem prova disso, né? Porque às vezes some. Às vezes era para mandar para biópsia, e às vezes alguém pode jogar fora, né? Mas geralmente a gente põe no frasquinho e identifica de forma correta, tá? Do mesmo jeito que vão ter frascos que tem que ser desse tamanho, enorme, para caber um órgão bem grande, um tumor grande, às vezes é um espécime bem pequenininho, né? E aí é mais fácil ainda de se perder. Às vezes alguém vai limpar a sala, não vê o que é, joga no lixo, tá? O objetivo 9. A equipe deve se comunicar de forma efetiva e trocar as informações necessárias. Então, diversos fatores dentro lá do ambiente cirúrgico podem atrapalhar essa comunicação e levar ao erro, como uma pessoa que está sobrecarregada de trabalho, né? Tá estressado, tá cansado. Às vezes a estrutura hierárquica não permite isso, então o chefe é muito bravo, então o instrumentador, o circulante não tem muito acesso ao médico, ou ao cirurgião, ou ao anestesista, enfermeiro, né? Isso dificulta mesmo a comunicação. Eu me comunico bem com quem me dá abertura, né? Com quem é mais fácil de falar. Agora, as pessoas que são mais bravas, fechadas, né? Então, isso pode atrapalhar um pouco. E a comunicação, ela tem que ser boa e independente, né? A pessoa é brava ou não, precisa ser falado. Ah, fulano, paciente tal, tem alergia a tal medicamento. Precisa avisar isso às pessoas, né? O paciente tá com a pressão caindo, a frequência cardíaca aumentando, eu percebi. Preciso comunicar isso ao cirurgião anestesista. Né? A contagem dos instrumentais não bateu, então eu preciso falar, doutor, olha, não bateu. Às vezes eles falam, não, mas eu já revisei tudo aqui dentro, não tem nada. Mas não bateu. Né? Então, essa comunicação precisa acontecer, né? E todo mundo saber da importância do trabalho do outro, né? E fazer isso de forma bem adequada e respeitar realmente a opinião do outro, que o outro está falando. E, por fim, o objetivo número 10, os hospitais e sistema de saúde, né? Tem que estabelecer a vigilância de rotina tanto do funcionamento do centro cirúrgico quanto dos resultados. Então, aqui eu trouxe para vocês, né, como que acontece isso. Então, primeiro a gente tem a estrutura, que é o ambiente ser adequado para receber o paciente, ter todos os equipamentos e materiais necessários,
né? Então, o ambiente é adequado para o fornecimento seguro dessa assistência? Então, ok, o ambiente está bom. O processo é o cuidado, né? A assistência que é prestada. Ela é efetiva e adequada? E o terceiro, isso vai gerar um resultado, né? Então, os pacientes estão sendo ajudados ou prejudicados? Se ele vai fazer uma cirurgia, é para ajudar ele a sarar de alguma doença, e não para ter complicação anestésica, complicação de compressa retida, infecção do sítio cirúrgico, né? Então, essas três partes, elas têm que ser verificadas. Quem geralmente faz isso pode ser a CCIH, né? Mas o enfermeiro do setor tem que ter clareza disso. O que é estrutural, o que é o processo, né? A parte do cuidado, da assistência, e quais são os resultados que eu tenho. Tá? É a mesma coisa um aluno, né? Ele tem que ter a estrutura ali para ter a aula, aí ele tem que estudar, fazer a aula certinho, e depois tem a prova que a gente vai ver o resultado daquele aprendizado, né? Então, são essas três partes. E para fazer essa vigilância, né, a nível de hospital, quais são as taxas básicas que a gente precisa saber? A taxa de mortalidade, né, que acontece no dia da cirurgia, a taxa de mortalidade no pós-operatório e a taxa de infecção do sítio cirúrgico. Então, essas taxas são as básicas, que são os resultados que a gente tem, né? Então, da nossa assistência, tantos estão morrendo. Da nossa assistência, tantos estão tendo infecção. Tá, você pode também fazer a taxa de objeto retido, taxa de reação anafilática, taxa de complicação anestésica, né? Você pode implementar outras taxas se você quiser. E, por fim, vou apresentar para vocês, então, o checklist mesmo. Então, esse é da organização, né, Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial da Saúde, e todos os países têm acesso a esse checklist. E, de acordo com a sua cirurgia, centro cirúrgico, a gente pode mudar um pouco isso, né? Então, por isso que nem todos ficam iguais, mas a base é igual. Então, antes do paciente ser anestesiado, é preciso checar várias coisas. Então, confirmar com o paciente o seu nome, o nome dele, né? Você fala assim, como que é seu nome? Ah, é João, tal, tal, tal. O sítio cirúrgico que vai ser operado, né? O local, o procedimento que vai ser feito. Obrigada. Cafezinho. O procedimento e se ele assinou o consentimento, né? Que ele está de acordo com a cirurgia. Aí a gente verifica se o sítio está demarcado, né? Está um X onde vai operar. Se toda a parte anestésica está segura, né? Então, o carrinho de anestesia, monitor está funcionando. Se o oxímetro de pulso está no paciente em funcionamento. Se ele tem alergia, sim ou não. Se a via aérea é difícil, né? Se tem risco de aspiração ou difícil intubação. E se ele tem risco de perda sanguínea acima de 500 ml, tá? Então, aqui é marcado sim ou não e feita essa verificação. Como a gente faz isso em voz alta para todo mundo, o anestesista fica sabendo, o enfermeiro fica sabendo, o técnico, o instrumentador e o cirurgião, né? Então, isso faz com que todos tenham maior cuidado com o paciente. Então, isso antes da anestesia. Ok, perguntou isso, pode anestesiar. Anestesiou, o cirurgião lavou a mão, fez degermação no campo operatório, tá todo mundo em volta do paciente, ele vai cortar, opa, para. Aí a gente faz a pausa cirúrgica, tá? Então, a gente confirma todos os membros. Ó, todos os membros da equipe se conhecem? Ah, sim. Ou se não se conhecem, é hora de se apresentar. Meu nome é Camila, eu sou enfermeira. Ah, eu sou cirurgião tal, eu sou anestesista tal. Tá? Então, precisa identificar tudo isso. Aí a gente confirma. Todo mundo confirmou o nome do paciente, que é tal, 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 que vai operar o braço direito? Sim. Aí eles geralmente só falam sim ou não, tá? Aí a gente pergunta, tem algum evento crítico previsto, né, para a cirurgia? Pergunta para o cirurgião, quais as etapas inesperadas durante essa cirurgia, né? Alguma preocupação específica em relação a esse paciente? E pergunta para a enfermagem, todos os materiais e instrumentos estão na sala? Todos estão estéreis, né, em bom funcionamento? Sim. Ok. Aí pergunta, o antibiótico foi realizado nos últimos 60 minutos? E se todas as imagens estão disponíveis na sala? Aí eles vão responder sim, ou não, né? A partir disso, então você fala assim, boa cirurgia, pode iniciar. Aí o cirurgião faz o corte, tá? E por fim, gente, só um minutinho que eu vou pedir silêncio aqui. Voltando. A última parte, então, do checklist, que é antes do paciente sair da sala operatória. Então, terminou a cirurgia, ele voltou da anestesia,
aí o profissional de enfermagem pergunta: doutor, qual que ficou o nome do procedimento? Porque às vezes ia fazer só um procedimento X e precisou fazer outro, né? Então, aí ele vai falar o nome do procedimento correto. As contagens de instrumentais cirúrgicos com pressa e agulha estavam corretas? Sim. A amostra para anatomia está identificada de forma correta? Sim. Há algum problema que precisa ser resolvido com algum equipamento? Que às vezes o bisturi elétrico parou de funcionar no meio da cirurgia, o monitor parou de marcar a oximetria, então a gente precisa, né, resolver para que na outra cirurgia esse problema não aconteça. E pergunta para o cirurgião, anestesista e enfermagem se tem algum cuidado específico na recuperação desse paciente. Às vezes ele vai falar, deixar o paciente de bruço, né? Não é para elevar a cabeceira dele. Ó, mantenha o braço elevado. Então, eles vão falar qual cuidado que é fundamental no pós-operatório, tá? Então, esse é o checklist da cirurgia completa, cirurgia segura completa. Então, são 3 momentos. Antes da anestesia, antes da incisão cirúrgica, que é o corte, e antes do paciente sair da sala. Fazendo isso, vocês percebem, né, que vários itens são verificados, o risco de dar uma complicação, né, é muito menor do que se a gente não aplicar esse checklist. Aqui a gente já evita de operar o paciente errado, o lado errado, de ficar com pressa retida, de ter uma alergia que já era conhecida do paciente anteriormente, de faltar o material na hora da cirurgia. Então, por isso, todos esses elementos, eles devem ser perguntados e documentados. Então, esse checklist, você pode imprimir esse e usar no seu hospital, ou então você pode fazer um com a sua cara, colocar o nome do seu hospital, né, fazer de outro jeito, que fique mais fácil as perguntas, né, então você pode alterar ele um pouco, mas isso tem que ir para o prontuário do paciente, né, então precisa acompanhar tudo isso. Isso daqui, gente, é uma segurança que a gente tem, né, de que os cuidados foram feitos de forma correta e que toda a equipe confirmou, cirurgião, anestesista e enfermagem. Então, se acontecer um problema, não vai estourar só para enfermagem, só para anestesista, né, porque foi feito em conjunto, foi um trabalho em equipe mesmo, tá? Então, a gente também salva vidas, né? Então, vamos fazer isso para que esse paciente, ele receba o cuidado certo e esteja bem seguro, né, nas nossas mãos. Alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Deixa eu voltar lá para o chat. Eu sei que é bastante informação, mas eu espero que tenha dado para entender. Falem comigo. Coloca aí no grupo. Prof, assim, com todos os seus anos, assim, trabalhando em centro cirúrgico e vendo a coisa no real, assim, isso realmente acontece? Esse checklist, essa apresentação dentro da sala de cirurgia, que você falou agora por último, inclusive, que você pergunta para todo mundo se conhece, tal. Isso realmente acontece? Tá. Bom, então quando eu estava lá no hospital, estava sendo implantado esse checklist, né? Então eu peguei todo esse processo de implantação. E não foi fácil, né? Porque você precisa mostrar a importância disso para a equipe. Se a equipe não perceber que isso realmente é importante, que realmente precisa fazer, eles não aderem, né? Então, assim, e quando eu falo equipe, não é só a equipe de enfermagem, né? Tem cirurgião que não queria fazer. Fala, fazer checklist, tá tudo certo, né? Então, tem cirurgião que era assim. Anestesista, eles geralmente compram mais a ideia, né? Eles estão mais preocupados com a segurança do paciente, até porque eles ficam monitorizando o tempo todo, né? Então, os anestesistas já faziam mais. E a equipe de enfermagem depende do treinamento do hospital. Então, precisa ter um investimento de treinamento muito grande para que isso aconteça, né? Em hospitais maiores, né, mais conhecidos, isso acontecia de uma forma linda, né? Realmente havia pausa, todo mundo, né, parava realmente de fazer o que estava fazendo, acontecia todas essas perguntas de uma forma bem bonita, e até eu, né, sempre falo que depois falava assim, muito obrigada, boa cirurgia, né? Então, como se fosse, boa viagem. Então, era muito legal. Então, tem hospital que acontece sim, tá? E acontece de uma forma perfeita, e tem hospitais que acontece mais ou menos, né? Então, existe o checklist, mas ninguém fala com ninguém. Simplesmente, né, o circulante vai observando, ele checa os itens, sim, né? Mas ele vai observando assim, eu acho que tá bom. Sim, sim, sim. E não pergunta para a equipe verbalmente, né? Então, no documento vai estar o checklist preenchido, lindo, mas não aconteceu da forma correta. Até por isso eu vou mostrar um vídeo para vocês.
agora de como que tem que ser essa cirurgia segura, que tem que realmente ter essa pausa cirúrgica. Eu vou mandar o link, vou pedir para vocês assistirem, cada um na sua casa, agora, porque é um vídeo que tem 2 minutinhos só, 2 minutos e 53. Porque se eu mostrar aqui, vocês não conseguem ouvir, e é importante ouvir o que eles falam, tá? Então, eu vou dar 5 minutinhos, acessem esse link que eu mandei no chat, aí depois a gente já retorna só para a gente discutir e retirar alguma dúvida e fazer chamada, tá bom? Eu já
Pessoal, conseguiram assistir todo mundo? Dá um ok aqui no chat para mim, por favor. Eu deixei gravando, né? Vocês viram tudo que eu tava fazendo. Mas não tem problema. Esqueci de parar a apresentação. Sim, gente, então assim, eu vi que teve uma pergunta aqui, se é o enfermeiro que faz o treinamento. Sim. Então, o enfermeiro, ele é responsável pela capacitação, né, dos funcionários, independente do que seja. Ai, mudou, chegou uma bomba de infusão nova, o enfermeiro tem que fazer o treinamento. Chegou um medicamento novo, faz o treinamento. Chegou um equipamento diferente, o enfermeiro que faz o treinamento, tá? E do checklist também é o enfermeiro. Ele que faz o impresso, ele que faz aquele quadro que fica na parede, então ele manda, né, fazer em algum lugar, e ele que tem que treinar todo mundo, né? Como ser os médicos, enfermeiros, a equipe, né? Então todo mundo é responsabilidade do enfermeiro fazer essa educação, tá? Esses são os papéis importantes aí do enfermeiro, certo? Eu vou passar o vídeo aqui. Ficou bastante claro quando vocês assistiram o vídeo? Se tem alguma dúvida que queiram perguntar? Vou passar aqui algumas partes só para fazer alguns comentários. Então, acho que o vídeo ele é bem curtinho e bem claro, né? Ele é bem direto no que ele quer falar. Mas deu para perceber que a cirurgia segura começa desde a hora que recebe o paciente, né? Na porta do centro cirúrgico, onde precisa perguntar todos os itens para o paciente, né? Checar mesmo. Toda a questão. Ó, a identificação, existem as pulseirinhas, né, que os pacientes colocam, então a gente checa da pulseira, checa com o paciente para ele falar de forma verbal, e tem hospital que utiliza até, sabe, aqueles leitores de código de barra? Geralmente eles passam o código de barra na pulseirinha, passa na sala operatória, e tudo que for utilizando é passando no código de barras, né, então isso vai dando uma segurança maior, né, para evitar erro. Porque se aquele paciente não é naquela sala, digamos, vai apitar e vai falar, opa, não, esse paciente não é aqui, né? Então, existe a tecnologia também que ela vem ajudar nesse processo. E aqui mostra certinho, né, na hora da pausa cirúrgica. Então, toda a equipe e todo o quadro. Vocês podem ver que esse quadro já é diferente daquele que eu mostrei nos slides, né? Então, aqui está distribuído de forma diferente. Aqui já tem a parte da alergia, qual antibiótico que o paciente vai receber, tá? O nome do técnico, do enfermeiro. Então, assim, cada hospital pode ir, né, fazendo da forma que achar melhor e verificando também o que é mais importante para aquele hospital, para aquele centro cirúrgico, certo? Que isso pode mudar de um para o outro. Por que eu falo isso? Tem hospital que é só de olhos, né? Então, para um hospital de olhos, não precisa contar com pressa, né? Que não vai ficar com pressa dentro do olho. Então, não tem essa necessidade. Hospital que faz cirurgia cardíaca pode colocar outros itens que são importantes aqui, que não aparecem, né, no protocolo do checklist. Então, por isso que vai depender de cada tipo de cirurgia, né? Isso vai variar de acordo com cada hospital. Ó, então, no primeiro momento, né, apareceu, deixa eu achar aqui, cadê? O checklist feito com o paciente, antes de ser anestesiado, então dá para ver que ele está acordado. E o segundo momento é esse momento aqui, né, em que a equipe, o paciente já está lá anestesiado, todo mundo paramentado, vai começar mesmo. Aí que faz a pausa, aquela de 1 minuto, que todo mundo tem que estar na sala para confirmar. Quem faz o checklist pode ser o enfermeiro, né? Então, nas primeiras vezes, quando você está treinando sua equipe, o enfermeiro tem que fazer, né, para mostrar como é que faz. E depois o circulante da sala que fica responsável, certo? Bom, gente, eu acho que era isso. Alguém tem alguma dúvida? O quadro é preenchido pelo enfermeiro ou pelo circulante de sala, que é técnico de enfermagem, né? Então, esse checklist, ele é muito da enfermagem, né? Apesar que confirma com a equipe toda, mas a enfermagem que abraçou ele, né? A enfermagem que faz. Então, vai depender da enfermagem, se a enfermagem vai fazer certo ou se a enfermagem vai fazer errado. Ah, o cirurgião não gosta, professor, ele sempre, nunca nem responde. Não tem problema, faz. Né, você tem que fazer o seu papel. É algo que veio lá da Organização Mundial da Saúde, não é algo que, eu inventei, tô colocando, não. A gente tem que acreditar no que a gente faz, né, e fazer bem feito,
Se a equipe não quer participar, aos poucos a gente vai falando, doutor, né? Imagina se fica uma compressa retida aí dentro, né? Imagina se o paciente te processa, dá uma infecção. Então é importante fazer, né? Eu sei que é repetitivo, porque para quem opera todo dia, às vezes 5 cirurgias, tem que passar 5 vezes por isso, né? Responder as perguntas. Mas precisa, né? Porque para acontecer um erro, né, é muito rápido e vai ser bem nesse momento mesmo que o checklist não é feito de forma correta. Tá? Mas hoje em dia, como aconteceu em 2007, né, então já se passaram aí mais de 10 anos dessa implementação. E mesmo assim a gente tem dificuldade, e por passar tanto tempo, às vezes precisa fazer um treinamento novamente, né, para sempre reforçar a importância. Se não vira rotina, a pessoa fala, isso aqui não, já passou a modinha desse, então não vamos fazer. Tá? Então precisa fazer isso sim. Mais alguma dúvida? E assim, onde a gente faz estágio, a gente faz o checklist, né? Não da forma totalmente correta, mas ele existe, né? E dá para ser feito, é bem legal. Então, vocês vão conseguir ver esse checklist na prática, inclusive na nossa, tá bom? Então, só para deixarem vocês mais animados. Nenhuma dúvida mais? Posso fazer chamada? Se tiver alguma dúvida, é só falar, tá? Bom, então vamos lá. Tô gravando, tá, essa chamada para depois eu conseguir lançar lá certinho. Aline Carvalho, Ana Beatriz, Ana Laura. Antes de eu terminar, hoje a gente tem reunião às 14 horas, né, para fazer essa avaliação dessas 2 semanas de aula, tá bom? Só para vocês não esquecerem de entrar na reunião. Oi? Então, voltando. Aline, Ana Beatriz, Ana Laura, Ângela, Beatriz, Bruna Zuma, Bruna Oliveira, Heloísa, Emanuela, Fernanda, Gabriela Diniz, Gabi Matos, Giovana, Iara, Iris, Isabelle, Júlia, Juliane, Juliendre, Karen, Karina, Larissa, Lohana, Maria Eduarda, Maria Júlia, Marina, Maila, Paola, Rafaela, Rafaele, Renata, Thalissa, Vitória Armelin, Vitória Inácio e Wesley. Gente, obrigada, beijos. Até segunda-feira que vem, tá bom? Como a gente vai ter a reunião hoje, eu não vou mandar aquela avaliação que eu já mandei, né, nas outras semanas. Tá certo? Obrigada, beijos. A gente conversa na reunião. Até mais. Tchau, prof. Até. Tchau, até.